Fala galerinha, se liga. Vamos falar um pouco sobre a peste negra, vamos entender o que foi a peste negra. Agora neste momento de Covid-19, muita coisa foi desenterrada aí, muitas crises de saúde aconteceram e a galera trouxe à tona aí a peste negra, a febre amarela, a H1N1, a gripe espanhola, enfim. Hoje vamos falar especificamente sobre a peste negra. Belezinha? Tranquilo aí? Então senta, preste atenção e vamos embora. Então vamos lá. A peste negra foi uma pandemia, abre aspas, para algumas pessoas, alguns pesquisadores, não chegou a ser uma pandemia, tá? Ela também é classificada como uma epidemia. Então, só que isso aí não tem muita importância agora. O que é importante é que essa proliferação generalizada, tá? Ela é causada pelo bacilo Yersinia pestis, tá? Ali na segunda metade do século XIV, na Europa. É o que nós chamamos de crise do século XIV. Ela está dentro de um complexo de coisas que acontece na Europa, que é denominada de crise do século XIV. Então, apesar dela ser generalizada, ter se expandido na Europa, tá? Ela não tem origem europeia. A sua origem é no continente asiático, mais precisamente na China. E daí, como é que ela chega na Europa? Ali no século XIV, ali 13, 14, já está em desenvolvimento na Europa, que nós chamamos de renascimento comercial e urbano, tá? Muitas rotas comerciais passam a ser reativadas. Comerciantes da Ásia, tá, passam a vir para a Europa, no caso ir, né, para a Europa, beleza? E eles utilizam, entre outras rotas, o mar Mediterrâneo, tá? E aportava ali principalmente nas cidades de Veneza e Gênova, eram cidades da Península Itálica. Então o que acontece? Quando eles chegam, eles trazem, logicamente, sem saber, essa bactéria, tá? Que vai se transformar nessa epidemia chamada de peste negra. Sempre quando se fala em peste negra, a primeira coisa que vem quando você vai colocar uma culpa, você lembra do rato, porque foi isso que lhe ensinaram, tá? Que o culpado era um coitado dos ratinhos. Mas preste atenção, logicamente a propagação ela é inicialmente por meio dos ratos, que vêm daqueles navios dos comerciantes da Ásia, tá? Então vem uma infestação de ratos e eles se espalham pela Europa. Só que tem um detalhe, os ratos também eram vítimas, porque essa doença não é originária dos ratos, mas sim das pulgas que tem nos ratos. Então os ratos, eles também eram infectados com a peste negra. Lógico que neles ela funcionava ou exercia sua função, vamos dizer assim, de maneira diferente que no ser humano, tá? Só que quando eles chegam na Europa, tá? Eles encontram um ambiente extremamente propício para a proliferação. Por quê? A Europa nesse período era um ambiente totalmente inóspito no sentido de higiene, tá? As habitações eram muito ruins, não tinham a preocupação com a higiene, tanto pessoal quanto urbana. Então eram cidades e vilas com ruas muito apertadas, logicamente sem saneamento, logicamente sem nenhum controle de sanitário mesmo, tá? Então o que acontece? As pessoas, só um exemplo, jogavam os dejetos, tá, pela janela, então ficavam nas ruas, restos de comida, junto com outros animais que passavam, por exemplo, cavalos, que também deixavam seus presentinhos. A Europa é um lugar muito úmido, chove muito, então o que acontece? É um ambiente propício para a proliferação do rato. Ora, quanto mais rato, mais pulga dos ratos. Então, essa população de ratos, ela se expandiu muito, tá? Então, o que acontece? Quando o ser humano era picado pelas pulgas dos ratos,
ele acabava contraindo a peste negra, tá? Essa bactéria se alojava no ser humano e daí foi terrível para a sociedade europeia do século XIV. Belezinha? Então preste atenção. Diferentemente da Covid-19, que é um vírus, a peste negra é uma bactéria, tá? Então, apesar vamos dizer assim, das pulgas estarem nos ratos, o que beneficia para que haja essa proliferação era o ambiente europeu, que era totalmente desprovido de higiene. Então, para de culpar os ratos. Belezinha? Então, preste atenção. Um estudo, vou defender agora o Miguel, um estudo publicado no periódico Proceedings of National Academy of Science contraria a ideia de que foram os ratos ou suas pulgas os responsáveis pela morte de 1/3 da população europeia. Isso mesmo, na peste negra morreram 1/3 da população europeia entre 1346 e 1353. E eles contrariam isso aí. Ele diz, olha, apesar deles terem sido os primeiros a infectarem os seres humanos, tá? Só as pulgas dos ratos não seriam suficientes para causar o estrago que aquilo causou. O que acontece? Eles chegam à conclusão, esse estudo, que pulgas e piolhos humanos, tá? Pulgas e piolhos que parasitavam os humanos, olha o nível de higiene dessa galera. A galera tinha pulgas neles, tá? Piolho até vai, porque todo mundo já teve piolho na vida, mas pulga. Então a galera tinha pulga, tá? Então as pulgas e os piolhos que parasitavam os humanos, eles seriam os verdadeiros responsáveis por espalhar a peste bubônica, tá? Preste atenção. Vou repetir. 1/3 da população europeia morreu, tá? O que acontece? Aliado a essa expansão, como já falamos, está as condições de higiene da época. Vimos agora que as pessoas tinham pulgas nelas, tá? E sem contar que o banho era algo muito esporádico, tá? Às vezes uma vez por semana, no sábado ou no domingo, belezinha? Tinha a ideia de que a água ela fazia mal, água em excesso, ela fazia mal para o corpo. Então, não vamos tomar muito banho. Isso é visto quando os europeus chegam aqui, que se surpreendem porque os índios estão tomando muito banho. Tomam banho direto, tá? Então, as condições de higiene, os caras tinham pulgas. Aliado a essa fácil expansão, quando os ratos chegam na Europa, que vê esse ambiente propício para eles, eles dizem, opa, encontrei meu paraíso. E daí eles foram procriando e deu no que deu. Belezinha? Então, inocentem os ratos e coloquem a culpa nos humanos. Daí você me pergunta, e os sintomas? Quais eram os sintomas? Vamos lá. A peste negra, ela tem este nome por causa das afecções na pele, ou seja, ela provocava grandes manchas negras na pele, iniciando pelas extremidades, por isso o nome peste negra, só que ela também provocava posteriormente inchaços em regiões específicas como virilhas, axilas, onde tinham gânglios, tá, do sistema linfático, e esses inchaços, esses caroços, eram chamados de bubões. Por isso a peste negra também ficou conhecida como peste bubônica, tá? Era muito rápido, era algo extremamente doloroso, terrível e rápido, pois após a infecção, uma pessoa durava em média de 2 a 5 dias. Quando uma pessoa pegava a peste bubônica, e isso era muito fácil de se fazer, por tudo aquilo que já falamos aqui, tá? Era muito rápido. Então ela foi vista de fato como uma peste devastadora. Pessoal, 1/3, foca nisso, 1/3 da população europeia morreu, tá?
Então, a peste bubônica, e não foi só a classe mais baixa, não. Foi da classe mais baixa à classe mais alta. Dizem as más línguas que não existiu uma pessoa na Europa que não conheceu alguém ou dentro da sua família ou na família de alguém que não morreu, que não tivesse morrido. Belezinha? Então, ela era algo extremamente terrível. E lógico, a medicina da época extremamente inicial, vamos dizer assim, tá? Sem condições alguma de tratar desse tipo de doença, aliado mais uma vez ao ambiente inóspito, fez com que essa peste fosse terrível para a Europa. Mas vocês conhecem a síndrome de Homer Simpson, que é aquela: se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, tá? Logicamente, como eu acabei de falar, a medicina estava num nível, vamos dizer assim, experimental para esse tipo de doença e para outros, tá? Então, em uma sociedade ainda com mentalidade muito religiosa, logicamente a primeira explicação é de caráter religioso, que é o castigo divino. Belezinha? Então, vigora na Europa um pensamento de que, nossa, muita gente está morrendo, isso aqui são as pragas do Apocalipse, isso aqui é um castigo divino, isso aqui é o fim do mundo. Beleza? Então esse pensamento leva logicamente a um culpado. Quem? Leprosos. Pessoas que lá na antiguidade eram excluídos da sociedade, inclusive na Bíblia mostra muito isso, tá? E eles acreditavam, passaram a acreditar que essa doença era transmitida pelo ar das carnes putrefadas, tá? Ou seja, putrefatas, desculpa. Ou seja, quem eram os responsáveis por passar essas doenças de carnes podres? Os leprosos, que tinham em sua pele feridas abertas que não curavam nunca, então eles passaram a ser culpados por transmitir a peste negra, tá? Um pensamento religioso tentando explicar a origem da peste negra. Então vamos lá. Isso mostra o seguinte: os caras não tinham a menor ideia da questão da relação entre higiene e saúde. Belezinha? Então vamos lá. Outro grupo que leva a culpa são os de sempre, os judeus. Desde a Idade Antiga, quando eles foram, vamos dizer assim, expulsos, entre aspas, pelos romanos dos seus domínios, os judeus eles passaram a vagar pela Europa, pela Ásia, só que eles se estabelecem muito ali na Europa. Então eles acabam sendo conhecidos como os bodes expiatórios. Por quê? Por serem não cristãos, por serem acusados de serem os assassinos de Cristo. Então eles são os culpados. E Deus está culpando a sociedade europeia cristã por deixar que eles vivam entre eles. Resultado: milhares de judeus foram atacados e mortos por causa da peste negra, sendo acusados de serem os culpados por serem pecadores, ainda dentro da ideia do castigo divino por motivos religiosos, por insatisfação de Deus com a sociedade. Então, passa dos leprosos para os judeus. Beleza, galera? Então isso aqui foi um resumo bem rápido sobre o que foi a peste negra, sua origem, como se expandiu, onde se expandiu, quais foram as consequências e resultados da peste negra. Belezinha? Então fica aqui com a gente, segue aí a gente nas redes sociais. Quem não me segue ainda no Instagram é Herbert_historiador. Quem ainda não é inscrito no canal, Historializando com John, belezinha? Comenta aí o que você achou, o que é que você quer que a gente fale no próximo vídeo. Massinha, e lembra, ficar longe agora é um ato de amor. Mais tarde, depois, quando isso tudo passar, a gente volta a se abraçar. Valeu, galerinha. Abração. Fui!